Qual o verdadeiro significado de Evangelion? O que torna essa obra tão especial? Vale mesmo a pena assistir? São essas as perguntas que vamos responder no vídeo de hoje. De longe, a obra mais polêmica e difícil de se entender que eu já trouxe aqui no canal, e a mais trabalhosa também. Então, bora lá, começando do início. E como de costume, a primeira parte vai ter bem poucos spoilers, e leves também, para você que não conhece a obra se situar e ver se vale a pena ir lá assistir. E à medida que avançamos na análise eu vou avisando que tipo de spoiler está por vir, até a parte final, onde eu falo de tudo abertamente, fechou? Beleza! A história se passa em 2015, 15 anos após uma devastação global que acabou com metade da população mundial. Esse evento ficou conhecido como o Segundo Impacto, a suposta queda de um grande meteoro na Antártida, e que por sua vez desencadeou uma série de catástrofes climáticas ao redor de todo o globo. E é nesse contexto que conhecemos a NERV, uma organização paramilitar que foi criada para combater os anjos que surgiram depois desse segundo impacto, sendo os anjos criaturas gigantescas com diferentes formas e habilidades, todas com o potencial crescente de destruir o restante da humanidade. E para enfrentar os anjos, a NERV desenvolveu os Evangelions, ou Evas, como são chamados. Robôs gigantescos que, para serem controlados, precisam de uma conexão mental forte e estável com o seu usuário. Algo que acontece muito mais facilmente quando os pilotos ainda são crianças. E é aí que conhecemos o nosso protagonista, Shinji Ikari, um garoto de 14 anos extremamente tímido e retraído, algo que de cara já quebra toda a expectativa de um protagonista de anime mecha. Afinal de contas, para cair na porrada com monstros gigantes, esperamos todo tipo de pessoa, destemida, forte, confiante, mas jamais alguém como Shinji. E é aí que Evangelion começa a mostrar que os seus temas vão muito mais além do que lutas de robôs gigantes e a destruição mundial. Shinji Ikari é filho do comandante Gendo Ikari, o líder direto da NERV, que repentinamente o convoca para pilotar o EVA Unidade 01, dizendo que só ele poderia fazer isso, que já começa a ficar bem suspeito, mas isso fica mais pra frente na história. Aqui conhecemos as duas pilotos dos EVAs Unidade 0 e Unidade 2, Rei Ayanami e Asuka Langley, respectivamente. Elas são extremos opostos entre si, tanto em personalidade quanto em comportamento, o que forma um contraste ainda mais absurdo com o próprio Shinji. Rei é extremamente fria e obediente, calada e centrada, quase como um robô, a ponto de Asuka apelidar de bonequinha, e não de um jeito carinhoso. Já a Asuka é absurdamente confiante, extrovertida e falante, chegando ao ponto de ser meio insuportável algumas vezes, algo que logo muda quando conhecemos mais sobre o seu passado trágico. Aliás, isso é algo que todos os três pilotos têm em comum, um passado trágico e uma vida completamente desgraçada. Asuka é filha de uma renomada cientista que ficou completamente maluca depois de alguns experimentos secretos em sua pesquisa, a ponto de ignorar a Asuka completamente enquanto conversa com uma boneca fingindo ser a filha. Quando Asuka foi escolhida como piloto de um EVA, algo que seria motivo de um grande orgulho, ela correu para contar para sua mãe a notícia, na esperança de finalmente ter alguma atenção e carinho. Mas ao chegar no quarto da mãe, tudo que ela encontrou foi o seu corpo pendurado por uma corda ao teto. Durante todo esse momento, o pai de Asuka estava distante e ausente, até o ponto de abandonar completamente a esposa e filha. A ausência física e emocional do pai de Asuka e a deteriorização mental da mãe teve um profundo impacto psicológico em Asuka. Ela desenvolveu um forte desejo de ser independente e de provar o seu valor como um piloto de um EVA. Tudo na tentativa de preencher o vazio emocional deixado pelos seus pais. Por conta disso, ela frequentemente esconde os seus sentimentos de abandono e insegurança por trás de uma fachada de autoconfiança e até arrogância. Já o Shinji perdeu a sua mãe bem cedo e em condições muito misteriosas também. E mais uma vez, logo após o falecimento da mãe, seu pai o abandona completamente, agora apenas se focando no seu trabalho na NERV. Assim como a Asuka, o Shinji também busca preencher esse vazio deixado pela ausência dos pais. Mas ao contrário dela, ele sempre se mostra dócil e passivo, pedindo desculpas por tudo e qualquer coisa. E por isso ele é tão retraído e quieto, ele tem medo de atrapalhar, de incomodar e às vezes até de existir. Já a Rei é a personagem mais misteriosa no início da obra. Tudo o que sabemos é que ela foi apresentada como filha de um amigo de Gendo, e a partir daí ela sempre é vista com ele, inclusive sendo muito bem tratada se comparado com o tratamento que ele dá ao próprio filho. E é essa turminha do balacobaco que vai salvar o mundo. Ou será que não? Esse é o contexto básico, para resumir muito superficialmente a história de Evangelion. Então até aqui nenhum spoiler significativo foi dado. Ou seja, se você não leu o anime ou viu o mangá, essa é a hora de você ir lá e depois voltar aqui. Agora para você que continua aqui comigo, bora para as interpretações e os momentos mais importantes da obra.
À medida que a obra avança, surgem vários anjos sequencialmente, e todos eles já esperados pelas duas organizações mais importantes no universo da obra, a já conhecida Nerve e a Cile, um grupo religioso que detém profundo conhecimento sobre os anjos e mantém tudo em sigilo do restante da população. Tudo isso porque a Cile tem os seus próprios planos para os anjos e Evas, algo que ainda vamos discutir mais pra frente nesse vídeo. Enquanto isso, Shinji, Rei e Asuka seguem enfrentando os anjos que atacam o Japão, sempre direcionados à mesma região, as instalações da Nerve em Tóquio 3. Cada um dos anjos se mostram desafios cada vez maiores para os pilotos, o que dá ainda mais aquela sensação de urgência, já que eles realmente vão ficando mais fortes à medida que aparecem. Ou seja, o que será que vem depois de todos esses ataques coordenados? Ao mesmo tempo que acompanhamos as lutas, vamos descobrindo mais sobre cada um dos personagens, que se mostram ainda mais quebrados mental e emocionalmente. E isso fica ainda mais explícito quando Shinji e Asuka acabam morando juntos na casa da Major Misato Katsuragi, mais uma personagem essencial na história. Na verdade, todos os personagens da obra têm uma importância absurda. Cada um deles daria facilmente um vídeo dedicado explorando a sua mentalidade e a importância na obra, sendo a Asuka e a Misato as duas mais interessantes do meu ponto de vista. Então, dependendo de como esse vídeo aqui se sair, se vocês gostarem, eu posso trazer um vídeo dedicado a essas duas personagens. Comenta aí o que você acha. Mas enfim, aos poucos vemos essas personagens se aproximando, se tornando íntimas e revelando seu pior lado no processo. Algo que é agravado pelo uso dos Evas, já que durante a pilotagem a conexão neural funciona nos dois sentidos. Ou seja, o piloto sente todos os danos que o Eva sofre. Dentro do Eva, o piloto não está realmente a salvo. É como se ele apenas estivesse usando uma armadura gigante que repassa todo o dano mental a ele. Então imagina só, você com 14 anos, com a mente completamente fodida, pilotando um robô gigante contra monstros desconhecidos que volta e meia arranca seu braço, fura seu pulmão, arranca sua cabeça, tudo isso cotidianamente. Cara, isso é o suficiente para quebrar qualquer pessoa. Isso sem falar na luta contra o 15º anjo, Arael, que possui um ataque psíquico capaz de manipular a mente humana e explorar o seu pior medo. E ele ataca justamente a Asuka, coitada. Alguém que sempre se apoiou totalmente na sua capacidade de ser a melhor para se sentir útil de alguma forma. Agora sofria derrota atrás de derrota. E isso quebra completamente a personagem, que tem uma cena inclusive muito boa em que ela grita sobre odiar o Shinji, odiar a Rei, odiar a Misato e por fim ela grita odiar a si mesma. Eu odeio a Misato, eu odeio o Shinji e a Ayanami ainda mais. Odeio meu pai, odeio a minha mãe. Eu me odeio, me odeio. Eu não aguento mais! Essa é a grande questão aqui. Ou como diria o grande mestre Airo, o orgulho não é o oposto da vergonha, mas sim a sua fonte. Asuka odeia a si mesma, não vê valor na própria existência e busca no orgulho a validação de si mesma, algo que de certa forma permeia a trama de todos os personagens da obra. Rei é a mais explícita nesse sentido. Ela age com frieza e indiferença com todos, inclusive consigo mesma, sugerindo várias vezes o autossacrifício como solução na luta contra os anjos. Para ela, a sua vida não tem nenhum valor e nenhum significado intrínseco, e por isso sacrificar a si mesma é igualmente sem importância. Essa noção também se estende ao Shinji, que pelo abandono sempre se viu como irrelevante, alguém que nunca foi desejado pelos outros. Alguém que desejava não existir, não sentir nada, sem alegria, sem tristeza, sem prazer e sem dor. Mas ao contrário de Asuka e Rei, Shinji fazia tudo o que fazia, inclusive pilotar o Eva, para receber elogios dos outros. Seja da Misato, da cabine de comando, dos amigos e principalmente do pai. Alguém que diversas vezes deixou bem explícito a sua indiferença quanto ao filho, o usando apenas pela necessidade, mas sem fazer questão da sua presença em momento algum. Até mesmo Misato, que aparece quase sempre feliz, extrovertida e falante, esconde sua frustração e sentimento de abandono pelo pai. E por isso busca no sexo e na relação com outros homens a figura do pai, principalmente na figura do Cade. Então sim, Evangelion é sobre problemas paternos. Mas falando sério, toda essa temática está em toda a trama, em maior ou menor grau. E essa é a parte mais óbvia, pra falar a verdade. E por isso, no próximo tópico, vamos entrar na parte um pouco mais subjetiva e também no desfecho da trama. Ou seja, spoilers máximos agora, hein?
Bora primeiro falar do que acontece na obra em si, e depois passamos para as interpretações. Vou dar uma resumida, já que a obra é bem mais complexa e completa do que dá para ser resumido num vídeo tão pequeno. Rapaziada, só um aviso aqui da edição. Por conta da complexidade e falta de clareza nos temas do material original, ainda tem muita discussão da própria comunidade sobre essas interpretações finais. E por isso eu vou deixar na descrição alguns links das wikis que reúnem essas informações, e para facilitar também um vídeo do canal Anime no Kokoro que fez uma análise completa focada em explicar tudo isso de forma cronológica. Então se quiser saber ainda mais, dá uma olhadinha nesses materiais, fechou? Agora sim, bora! E por isso vamos às perguntas que não querem calar. Que diabos são os anjos e os Evas? Há muito tempo, na imensidão do universo, existia a vida e o conhecimento, que eram a princípio uma coisa só, única e sem forma, mas que acabaram se tornando duas coisas diferentes através do campo AT, que é basicamente a capacidade de coisas existirem separadamente. E assim surgiram os planetas, estrelas e todos os astros. Nesse universo surgiu também uma raça que se desenvolveu completamente, com tecnologia e conhecimento total sobre a ciência. Mas de repente, esses seres extremamente poderosos começaram a desaparecer misteriosamente. E ao perceber a sua incapacidade de existir para sempre, eles criaram sistemas de reserva, espécies de backups para guardar suas informações e garantir a sua sobrevivência como raça, mesmo após a morte de todos os indivíduos. Esses sistemas de reserva eram esferas gigantescas chamadas posteriormente de luas, e lá dentro continham todo tipo de tecnologia, conhecimento e a consciência daquelas criaturas. O seu objetivo era espalhar cada esfera em uma direção diferente do universo, em busca de planetas ideais para a vida. Em uma esfera estava uma grande concentração da vida, e em outra uma grande concentração de conhecimento. Cada uma tinha uma capacidade diferente, um caminho diferente para alcançar o mesmo status da raça ancestral. A esfera da vida concentrava a energia infinita e a capacidade de criação a partir do nada. Já a esfera do conhecimento possuía a capacidade de crescer, desenvolver e evoluir como raça. Eles acreditavam que essas duas partes da existência, quando reunidas, poderiam causar a extinção de uma raça, e por isso deveriam permanecer separadas para evitar uma nova erradicação da vida. Por conta disso, uma espécie de trava de segurança foi enviada dentro de cada lua, um dispositivo orgânico capaz de perfurar qualquer campo AT e imobilizar seres vivos, o que consequentemente impedia o seu desenvolvimento e crescimento. Esses dispositivos ficaram conhecidos como lanças Longinus, algo que ainda veremos ser usados na história mais algumas vezes. Em certo momento, a esfera do conhecimento caiu na Terra, e dentro dela estava Adão, o pai dos anjos, criaturas que também estavam contidas dentro dessa mesma esfera. Para Adão e a sua raça ancestral, os anjos eram como feras, seres conscientes, mas não tão desenvolvidos quanto eles. A sua missão primordial era desenvolver essas criaturas para que elas alcançassem o estágio de evolução que a sua própria raça estava antes da sua extinção. Mas algo inesperado aconteceu. Outra esfera ancestral caiu na Terra, e dessa vez ela continha a vida. Dentro dela estava Lilith, uma criatura que jamais deveria se unir a Adão. Durante a sua queda na Terra, a esfera da vida perdeu a sua lança Longinus, e sua colisão causou um cataclisma no planeta, esse ficando conhecido como o primeiro impacto. E aqui a trava de segurança foi ativada, mas de maneira distorcida. Como Adão havia chegado primeiro, a lança de Lilith deveria ter se ativado e a impedido, mas como ela havia perdido a sua própria lança, só restou a de Adão o impedir, a deixando livre para gerar a sua própria forma de vida na Terra. O problema era que Adão já havia começado a desenvolver a sua própria espécie no planeta, os anjos, que por sua vez entraram em hibernação junto com Adão. Agora Lilith começava a moldar o planeta para gerar a sua forma de vida. E para isso ela derramou seu sangue por toda parte. O líquido laranja chamado de LCL cobriu toda a superfície. Essa é a substância conhecida por gerar todo tipo de vida que temos no planeta. Plantas, animais e, claro, os seres humanos. Depois de milhares de anos de evolução da espécie, a humanidade descobriu as esferas subterrâneas de Lilith e Adão. A de Lilith foi usada como base para a construção da Nerve. Já a de Adão foi descoberta na Antártida pela Cilly, uma organização criada para investigar e explorar as origens da vida, já que em uma de suas incursões eles descobriram os pergaminhos do Mar Morto, documentos perdidos que continham um profundo conhecimento sobre Lilith e Adão, além de diversos conceitos científicos que permitiram a eles desenvolverem as suas próprias formas de vida. Lá também estavam contidos avisos sobre o que poderia acontecer caso Lilith e Adão se unissem novamente. E é aqui que a história contada no anime começa de verdade. Após a descoberta, uma expedição à Antártida foi organizada. Nela estava o Dr. Katsuragi, pai da Misato. Nessa expedição, um humano, filho de Lilith, foi dado a Adão para se unir em seu corpo, o que causaria em pequena escala o cataclisma da união direta entre Lilith e Adão. Esse foi o verdadeiro segundo impacto.
o evento que dizimou metade da vida na Terra. Mas, após o evento, Adão rejeitou o corpo humano e se tornou um pequeno embrião, que foi acoplado à mão direita de outro ser humano. E dessa vez, um humano se tornou o portador de sua alma. Essa é a verdade ocultada do mundo pela Cilly, ou seja, na verdade os anjos são seres originais da Terra e os seres humanos surgiram posteriormente. Em posse de todo esse conhecimento, a Cilly desejava realizar o processo de instrumentalização humana citada diversas vezes na história. Esse plano consiste basicamente em unificar toda a raça humana em um único ser, uma consciência coletiva que seria reabsorvida por Lilith, que em seguida se fundiria com Adão, gerando assim uma raça perfeita, com todo o conhecimento e vida em apenas um ser. Mas após a expedição à Antártica e o segundo impacto, algo inesperado aconteceu. Os anjos só estavam hibernando seguindo a hibernação de Adão, que agora estava parcialmente liberto, já que a sua alma estava dentro de um ser humano. Esse humano era Calouro, que por essa fusão havia se tornado um anjo com forma de humano. E seu objetivo era bastante simples: retornar para o seu corpo original, o corpo de Adão. Por conta desse despertar, os anjos viriam um após o outro buscando se fundir com seu progenitor e libertá-lo no processo. E agora, com a nova ameaça, a neve foi criada. E assim, experimentos gigantescos começaram para criar armas de combate a esses anjos. Depois de muitas pesquisas, testes e muitos recursos gastos, a solução final foi encontrada. Uma criatura orgânica gigantesca criada a partir do corpo de Adão, o Evangelion Unidade Zero. Já o EVA 01 foi criado de maneira diferente, através das células de Lilith, para que ele pudesse absorver a humanidade e concluir o plano da Cilly. Mas apesar do sucesso do projeto, esses seres não possuíam uma alma intrínseca a eles. E para garantir o controle da criatura, uma alma humana que concordava com os planos da Cilly deveria ser fundida a ele. É aqui que a mãe de Shinji se torna LCL dentro da Unidade 01, resolvendo dois problemas de uma vez só: a inserção de uma alma humana no EVA e a garantia de que existiria um piloto compatível, o seu filho, Shinji. Já Gendo, o pai de Shinji, que não sabia dos planos, ficou obcecado em trazer a esposa de volta à vida, e por isso desenvolveu secretamente diversos clones dela a partir também das células de Lilith. Essa é a Rei Ayanami, uma junção do egoísmo e do amor de Gendo pela sua esposa. Gendo desejava unir Rei com Adão, criando assim uma criatura perfeita, e assim, através desse poder, trazer de volta à vida a sua amada. Já o EVA 02, pilotado por Asuka, foi criado por uma equipe em que sua mãe fazia parte. E no processo de inserção de uma alma humana na criatura, foi realizado um experimento de cópia mental em sua própria mãe, sendo esse o evento que desencadeou a perda da sua sanidade. Já a Unidade Zero não teve a sua alma revelada na obra, sendo a teoria mais aceita que foi uma alma da própria Rei através de um clone, a tornando assim completamente compatível. E aqui voltamos ao presente da obra, onde os anjos estão sendo derrotados um a um e o processo de instrumentalização humana está prestes a começar. E para facilitar a compreensão, vamos primeiro analisar o fim apresentado no filme The End of Evangelion, para depois passar para o fim do anime, momento em que também vamos fazer as interpretações da obra. O final apresentado no filme revela que a Cilly descobriu os planos do Gendo, e por conta disso eles decidem atacar a instalação e tomar tudo para eles: Adão, Lilith e até mesmo os Evas. Para isso, uma grande invasão militar acontece. As ordens são para eliminar todos que estão presentes, sejam guardas ou cientistas. Pilotos são ainda mais visados, afinal a maior possibilidade de resistência da neve eram os Evas. E por conta disso, a Cilly envia os seus próprios Evas, criaturas também criadas a partir de Adão em outros países, e que seriam usados pelos líderes da organização para sobreviver ao terceiro impacto. Nesse momento, Asuka tem o seu ápice de combate. Ela consegue se redimir completamente ao enfrentar e derrotar sozinha todos os Evas invasores. Mas o que ela não esperava era que esses novos modelos tinham uma enorme capacidade de regeneração, e com isso eles conseguem um ataque surpresa coordenado. Usando uma lança Longinus artificial, eles derrotam Asuka definitivamente, a deixando desprotegida ao ataque inimigo. Enquanto isso, Shinji está escondido dos soldados, completamente paralisado. E aqui vamos fazer uma pequena alteração na nossa trajetória. No filme em si, quem procura e salva o Shinji é a Misato. Já no mangá é um pouco mais complexo que isso, e por isso vamos seguir nessa segunda versão que eu acho que vai fazer mais sentido para a obra. No mangá, quem primeiro encontra o Shinji é o seu pai, Gendo. Ele ordena que o Shinji se levante e pilote o EVA Unidade 01, o que Shinji obviamente se recusa. Gendo então insiste na ordem, e a partir daí Shinji explode com ele e finalmente se expressa totalmente. Ele diz que o pai nunca o entendeu, nunca prestou atenção em como ele se sentia de verdade. Você não é o meu comandante, você é o meu pai. Gendo, ao ouvir isso, diz friamente: por favor, faça isso por mim. Eu acredito em você, eu te amo. Se eu disser isso, você vai fazer, Shinji?
Ao ouvir isso, Shinji muda completamente a sua expressão. Ele está confuso e espantado, afinal nunca ouviu nada parecido vindo do pai. Mas claro, Gendo não ia ter um surto de consciência assim do nada, então ele continua. Infelizmente, eu nunca te amei. Desde o momento em que você nasceu, eu te invejei por roubar o amor da Yui todo para si. Sua mãe era a minha salvação, a minha esperança. Eu estava rastejando na escuridão, sem saber como amar ou ser amado quando a Yui chegou a mim como uma luz de Deus. Mas aquela luz foi tirada de mim. Todo esse diálogo deixa muito claro o quanto Gendo era um péssimo pai e também extremamente egoísta. Inclusive, eu vi algumas pessoas dizendo que o Gendo era só ausente. Mas não, cara, ele é muito mais do que só ausente. Sem condições ele ter abandonado o próprio filho, tratar dessa forma, o enviar pra morte diversas vezes e no fim ainda dizer que o odeia, cara, isso é muito mais do que ser ausente. Gendo diz claramente que o seu objetivo é se tornar Deus, pra assim não perder mais nada. Ele diz ao Shinji que não há mais esperanças para aquele mundo, e que se ele odeia o mundo tanto quanto ele também deveria se tornar um Vingador. É aí que a Misato realmente chega no mangá. Ela salva Shinji do pai e foge com ele. Gendo em seguida revela um campo AT poderoso na mão direita. Ele é o possuidor do embrião de Adão, e por isso tem essa capacidade única. Durante a fuga, Misato acaba sendo baleada. Ela diz que ele precisa decidir o que fazer, para não se arrepender no futuro. Asuka estava prestes a morrer nas mãos dos Evas invasores, e que ele precisava se decidir rápido. Rola até um beijo em que ela diz que vai continuar quando ele voltar, que é uma cena bem questionável, para dizer o mínimo. Mesmo assim, ela diz isso sabendo que não vai sobreviver. Shinji então segue no elevador até a sua unidade 01 e a Misato é cercada pelos soldados da Cilly. Então ela solta uma granada e se explode, levando todos eles para a morte com ela. Shinji finalmente consegue entrar no seu Eva e começa a pilotá-lo, mas dessa vez com uma sincronização absurdamente alta. Ele então salva Asuka e começa a lutar contra os Evas da Cilly sozinho. E aqui temos as cenas épicas de robôs gigantes se enfrentando pelo destino da humanidade, como alguns fãs gostariam. Ao mesmo tempo que uma trama muito mais complexa também está se desenvolvendo. Enquanto isso, Gendo segue para o subsolo com a Rei, para levá-la até Lilith. Era o momento de finalmente colocar o seu plano em prática. Ele insere o embrião de Adão em Rei, para que ela o absorvesse e em seguida se unisse a Lilith. Dessa forma, ele conseguiria manipular aquele poder e trazer a sua esposa de volta. Mas no momento final, o Rei não permanece fiel a ele. Ela o recusa, dizendo que não é a sua mão que ela deseja, e que Shinji a está esperando. E aqui as possibilidades são muitas. Rei era uma clone da mãe de Shinji com a alma de Lilith que agora havia absorvido Adão. Então é muito difícil afirmar qual dessas partes escolheu Shinji. Na minha concepção, todas essas partes influenciaram de alguma forma nessa decisão. Rei e Yui amavam Shinji cada um na sua maneira, enquanto Lilith e Adão tinham como seu objetivo primordial evoluir as suas raças. Ou seja, nenhuma daquelas pessoas ou entidades compartilhavam os objetivos egoístas do Gendo e por isso o traíram, entre muitas aspas. Rei, agora completamente transformada em uma forma colossal, assume o controle de Shinji e do processo de fusão da humanidade. Pouco a pouco, vemos várias pessoas se tornando LCL, se fundindo e se tornando apenas um. Durante o processo, Rei sofre inúmeras transformações, cada vez mais se aproximando da aparência da própria Lilith. É nesse momento, inclusive, que o final do anime acontece, de maneira simultânea com o final do filme. Enquanto Shinji está sob o controle da Rei/Lilith, ele passa por diversas alucinações e tem visões e diálogos com pessoas próximas a ele, se questionando sobre a sua própria existência e significado. Ele tem uma luta interna consigo mesmo para retomar o controle da sua mente e finalmente se libertar das ilusões. Como piloto do EVA Unidade 01, ele consegue controlar o processo de instrumentalização humana, e agora o destino da humanidade está literalmente em suas mãos. E é aqui que Evangelion mostra mais uma vez a desconstrução de paradigmas para sua época. Shinji, o protagonista fraco, que não queria lutar e não almejava poder, agora tinha todo o poder, podendo num piscar de olhos exterminar ou salvar toda a raça humana. Então ele decide finalmente parar o processo de instrumentalização humana, dando aos humanos transformados em LCL a escolha de retornar ao seu corpo original ou se fundir com esse novo ser imortal e perfeito. Houve então uma divisão do grupo nas duas possibilidades, parte se fundindo e parte recuperando seu campo AT, que nada mais era do que a barreira física que possibilita a existência de corpos separados. A Terra havia sido parcialmente destruída durante o processo de instrumentalização, o chamado Terceiro Impacto. E no fim vemos Shinji acordando ao lado de Asuka, que havia acabado de recuperar o seu corpo antigo. Shinji, nesse momento, ao ver Asuka, tenta matá-la imediatamente, completamente em choque e ainda com dificuldades para diferenciar a ilusão da realidade, algo que pode ser explicado por todo o horror que sofreu durante o processo.
Asuka, ao despertar, reage com um gesto completamente diferente do esperado. Ao invés de se debater e tentar escapar, ela toca suavemente o rosto de Shinji, demonstrando um carinho que ele nunca havia experimentado até ali. E assim, ele desiste de enforcá-la e começa a chorar sobre ela. Asuka, ao acordar completamente, apenas diz: "Que nojo." Que nojo. Esse é o fim de Evangelion, com uma mensagem não tão otimista e talvez até macabra de toda a história. Mas e o anime? O que significou aquele final completamente diferente das expectativas? É isso que vamos discutir agora na parte final do vídeo, com as interpretações e um final não tão sombrio também. Os últimos 2 episódios do anime foram extremamente polêmicos por resumirem o final de maneira diferente da expectativa do público em geral. E por isso, muitos fãs alegaram que o problema foi corte de verba para a conclusão da obra e até mesmo a preguiça dos criadores, chegando ao ponto de algumas pessoas ameaçarem a vida dos produtores. O último episódio começa com um aviso em tela sobre os eventos que acabamos de ver no capítulo passado. Em 2016, a instrumentalização humana prosseguia, porém há pouco tempo para mencionar todos os fatos. E por isso acompanhamos somente a instrumentalização de um indivíduo, Shinji Ikari. Shinji havia acabado de matar o último anjo, que possuía uma forma humana e era também o seu amigo Kaworu. Esse era, na verdade, o desejo de Kaworu. Ele desejava o fim da sua existência naquele momento. Mas, mesmo assim, Shinji continua atormentado pelo seu ato hediondo. E o penúltimo capítulo demonstra isso de uma forma bem diferente. Textos brancos em uma tela preta aparecem questionando Shinji sobre os seus atos. À medida que ele se vê perdido e desesperado, vemos outras personagens confrontando Shinji. Rei, Misato, até mesmo Gendo. Shinji é mostrado cada vez mais perdido e confuso, se recusando a aceitar a verdade. Todas as pessoas importantes para Shinji aparecem diante dele, o questionando do que ele tem medo, pelo que ele luta. Ao se ver sozinho, Shinji começa a gritar por ajuda, chamando por Asuka, Misato, Rei, pelo pai, qualquer um. Tudo que ele desejava era que alguém o dissesse o que fazer. E esse era o grande ponto. Shinji nunca tomou suas próprias decisões. Sempre esteve vagando no escuro, esperando alguma voz o guiar para um caminho que ele nem mesmo havia escolhido. Por isso, arcar com as consequências das suas atitudes era tão difícil. Shinji continua inventando desculpas para justificar as suas ações. Ele diz que só pilota o Zeva porque é isso que as pessoas querem, que assim ele seria elogiado. Fazer o que os outros querem o fazia se sentir útil e por isso ele obedecia. Cada um dos personagens principais são confrontados nesse final. Asuka, Rei, Misato, e cada trecho é extremamente bem feito, tanto narrativamente quanto visualmente, explorando as partes mais profundas de cada um. No fim da sequência, cada pessoa confronta o Shinji sobre a instrumentalização humana. Um mundo onde não haveria mais dor, onde todas aquelas imperfeições individuais desapareceriam. Um lugar onde cada ser imperfeito se uniria para compensar a fraqueza do outro, resultando em uma única entidade perfeita e eterna. Os personagens tentam convencer o Shinji de que no fundo era exatamente aquilo que ele desejava. Afinal de contas, esse era o seu comportamento desde o início da história. O medo, a insegurança e tudo que ele sempre rejeitou. Shinji sempre desejou um mundo de isolamento, onde ele poderia proteger a fraqueza do seu coração, evitando o contato com qualquer outra pessoa que pudesse o ferir. Assim como um ouriço, que afasta os outros com seus espinhos e no processo os fere, mas jamais pode se abrir para não deixar que os outros o firam de volta. Essa é a dualidade das relações humanas discutidas na obra. A tendência humana de buscar por proximidade para evitar a solidão, mesmo se machucando emocionalmente no processo. Shinji escolheu desde o princípio se isolar, ser apenas ele, fechado no seu mundinho. E é exatamente esse o foco da discussão no capítulo. A instrumentalização seria o fim do sofrimento e da dor, exatamente como ele mesmo havia desejado. Então por que resistir? Shinji tem medo de falhar, de não ser amado e de ser rejeitado pelos outros. E ao ouvir isso, ele acusa Misato de ser igual a ele, e também ter medo disso tudo. E aqui vem uma das partes mais interessantes da obra. Ela não nega suas fraquezas. Como pode me criticar quando você faz a mesma coisa? Você tem razão. No íntimo somos todos iguais. Nossas mentes carecem de algo básico. E tememos a carência. Nós a tememos. É por isso que estamos tentando nos tornar um. Nos fundiremos e preencheremos uns aos outros. Esse é o projeto de instrumento. Pouco a pouco, Shinji é encurralado por todas as pessoas com quem interagiu, pessoas que acompanharam as suas fugas e conheciam seus medos. Shinji, temendo ficar sozinho, tenta agradar a todos, não incomodar ninguém. Mas isso não era nada mais do que fugir do problema. Ele não tinha e nunca teve uma personalidade própria. Tudo que o definia eram os elogios dos outros ao seu redor. Essa era a única maneira de encontrar propósito e, principalmente, de não ser abandonado.
Em certo momento, os personagens são representados por rascunhos simples, e isso faz todo sentido quando eles estão justamente abrindo mão de tudo que é estético e de certa forma desnecessário. Shinji é mostrado em um vazio completamente branco, e lá ele pode fazer qualquer coisa. Mas ao invés de usar a sua liberdade para fazer o que deseja, ele questiona o que deve fazer, e por isso se desespera. É então que a voz do seu pai traça uma linha, o dando um chão, uma restrição, retirando um pouco da sua liberdade, mas o tirando também um pouco de sofrimento da escolha. Ainda assim, ele vê a sua própria forma desaparecendo. Ele pergunta por que isso está acontecendo, e então a voz da sua mãe responde: porque não há ninguém aqui. Você só consegue se reconhecer ao reconhecer outras pessoas. Shinji só pode ser um filho se ele tiver uma mãe e um pai. Ele só pode ser um amigo se outras pessoas o considerarem assim, e por aí vai. Sem outros para interagir, você não pode reconhecer a sua própria imagem. Observando os outros, você pode encontrar e reconhecer a si próprio. O capítulo em si é completamente viajado, é claro, mas isso faz total sentido no contexto da obra. Vemos até uma possibilidade de realidade em que o Shinji e a Asuka são amigos de infância e Rei é uma aluna nova da escola. Coisas completamente triviais, mas que tornam aquela realidade aconchegante e atrativa. Coisas que o Shinji reconhece como sendo uma possibilidade dentro de si mesmo. A sua percepção da realidade a torna boa ou ruim. E uma mínima mudança de percepção pode tornar tudo diferente. Por exemplo, me sinto bem em dias de sol. Me sinto triste em dias de chuva. Se te disserem isso, é nisso que vai acreditar. Mas você pode se divertir num dia chuvoso também. Shinji, aos poucos, começa a perceber que a fonte do seu autodesprezo nada mais é do que a sua própria percepção da realidade e a forma que ele se enxerga. Não existe razão lógica e objetiva para se odiar. Eu me odeio. Mas eu acho que poderia me amar. Talvez a minha vida pudesse ter um valor maior. Isso mesmo. Eu não sou mais nem menos do que eu. Eu sou eu. Eu quero ser eu. Quero continuar existindo nesse mundo. Eu sou digno de viver aqui. Shinji finalmente entendeu que, apesar de ter vivido se auto-isolando e reprimindo até aquele momento, ele não precisava seguir da mesma forma, que não precisava se tornar um com todos para existir. Na verdade, era o oposto disso. Para que o indivíduo exista, os outros são necessários. Para que através das diferenças, cada um possa ser único. Evangelion é sobre o amadurecimento, a aceitação e o entendimento de que a individualidade só é possível a partir do coletivo. Caso contrário, tudo perde a forma. Um mundo onde todos são um único ser perde completamente o significado. Afinal, sem ninguém para compartilhar a existência, ninguém é alguém, e todos são ninguém. Por mais que algumas pessoas vejam o final do filme como um substituto para o final do anime, eles se complementam. O anime foca totalmente na parte mais importante da obra, a parte psicológica e existencial da mensagem, enquanto o filme se ocupa de entregar o espetáculo apoteótico de um clímax, com robôs e monstros gigantes, chegando ao ponto da Rei se tornar quase do tamanho do planeta. E isso não é algo ruim, afinal ambos se complementam. Já o mangá consegue desenvolver os personagens com muito mais profundidade e calma, mesmo tendo só 100 capítulos. De toda forma, o Evangelho faz jus à sua fama de ser difícil de entender e bastante complexo. Ele foge muito do padrão da sua época e até hoje pode ser difícil de interpretar pela maioria dos fãs de animes e mangás. Ainda assim, é uma obra sensacional, que eu gostei mais ainda depois de fazer a pesquisa para esse vídeo. Então, se você gostou dessa análise, desse conteúdo, comenta aí embaixo, se inscreve se você não for inscrito, e caso você já seja um inscrito aqui do canal, comenta aí embaixo, compartilha esse vídeo, dá uma força, porque essas análises dão muito trabalho, de verdade. No mais, o meu muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo, um agradecimento especial aos membros do canal, essa galera que me apoia demais. Considere também você se tornar um membro para ajudar o canal. Tamo junto, é nóis e te vejo no próximo vídeo. Valeu!